Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos aqui mais uma vez para fazer a leitura orante da Palavra de Deus nesse dia, em véspera da festa da solenidade de Corpus Christi. Como mais uma vez, será uma festa celebrada um tanto diferente dos outros anos, mas com a certeza de que Deus está presente na nossa vida e de que Ele está mais do que nunca vivo entre nós. E está vivo não somente pela Eucaristia, mas também pela sua palavra que chega até nós por diversos meios, principalmente pela Sagrada Escritura e também pela palavra do nosso pastor da Diocese de Petrópolis, Dom Gregório Paixão, que tem nos presenteado durante 2 meses e meio, já vamos lá para o 3º mês, com reflexões, meditações e orações belíssimos e que tem com certeza transformado a minha vida, a sua vida e a vida de tantos que podem acompanhar esses momentos que estamos fazendo aqui na residência episcopal. Por isso, mais uma vez, que Deus faça com que possamos permanecer unidos, mesmo de forma online, mas que sejamos unidos em Cristo Jesus, como estamos vendo quanto São Paulo estava unido, preso em Roma, mas unido às comunidades por onde ele passou, ou mesmo sem visitar, mas que levou a sua palavra e o ensinamento de Cristo. Por isso, estamos aqui mais uma vez reunidos. Bom dia, Dom Gregório. Bom dia, Rogério. Bom dia, meus irmãos. Uma graça muito grande, como o Rogério já falou, estar aqui com vocês, Embora estejamos vivendo esse momento tão difícil, mas a gente está aí, nós estamos unidos, Essas coisas vão passar, é bom que a gente, tudo passa, só Deus permanece, já nos dizia Santa Teresa d'Ávila, numa oração tão bonita, Então, só Deus permanece, a gente vai ver essa situação passar e a gente vai continuar levando a graça de Deus para todas as pessoas, de um modo especial, pelo conhecimento e amor que nós temos à sua palavra. Nós continuamos aqui lendo a carta de São Paulo aos Tessalonicenses, estamos na 2ª carta. Olha, a gente já fez muita coisa. O Rogério falou aí nesses quase 2 meses, Nós lemos a carta aos Colossenses, a carta aos Filipenses, a carta aos Efésios, nós lemos a 1ª, 2ª, 3ª João 6, nós já lemos a 1ª Tessalonicenses 7, já estamos na 2ª Tessalonicenses 8, E outras cartas também que eu posso ter esquecido, ou seja, a gente já fizemos a carta de Tiago, Então a gente já passou por tudo isso, é uma graça muito grande a gente poder penetrar na beleza da palavra que responde ao nosso querer mais profundo e nos dá respostas seguras para aquilo que nós desejamos. Eu digo sempre para mim mesmo, a maior viagem que eu posso fazer nesse período é uma viagem para dentro, e uma viagem para cima. Veja que toda a mística humana, tudo que está no lado, é sempre a gente fazer uma viagem para fora, no sentido de expressar o que a gente sente, assim por diante, que também é muito positivo, mas e para baixo. Porque, de algum modo, nós queremos saber tudo que é telúrico, tudo que é da Terra. Nós queremos saber tudo que está acontecendo no mundo. Então a gente vai para jornal, assiste isso, assiste aquilo, etc. E nosso olhar se volta sempre, às vezes, para baixo, para a Terra. E a palavra de Deus é fazer com que a gente faça uma viagem para dentro, porque é o conhecimento mais profundo de nós mesmos, e ao mesmo tempo uma subida. Nós precisamos subir. E por que nós precisamos subir? Porque estando em cima, fica mais fácil ver o que está debaixo. Eu pergunto a você, você vai passear pelas ruas do Rio de Janeiro, por exemplo, que é uma cidade bem conhecida, Então vai passear pelas ruas do Rio de Janeiro. Existe também alguém que subiu o Cristo Redentor. Você conheceria um pouco melhor o Rio de Janeiro no sentido da diversidade, se você sobe o Cristo Redentor olhando de cima para baixo, ou se você vai pelas ruas. Então quem está em cima é capaz de olhar um pouco mais a realidade. Existe um Cristo muito bonito, eu lembrei agora, de Salvador Dalí, que é um Cristo que você olha numa perspectiva de cima para baixo. É como se você estivesse na cabeça do Cristo, olhando ele da cabeça para os pés. É lindíssimo. Procure na internet, Eu acho que se chama Cristo de São João da Cruz, chamado assim na internet, de Salvador Dalí. É um crucificado,
Então, a gente às vezes tem que olhar as coisas de cima para baixo, numa outra perspectiva. Então, a única forma que nós temos para fazer isso é subir. Então, a viagem que nós estamos fazendo, embora de uma forma muito assim formal, a gente brinca bastante, você sabe disso, mas é uma viagem que a gente deve fazer para o nosso interior, mas ao mesmo tempo uma imagem de subida, para a gente sair do padrão comum, né? Que é aquele que é ir para o exterior e ir para baixo. Aí fica muito, né? muito superficial, né? Então temos que realmente fazer com que a coisa seja mais profunda. Então, a viagem que a gente deseja que você faça é essa, né? Que a gente faça o ingresso na nossa própria alma e suba. E é bom lembrar sempre que aquilo que a gente fala, eu faço questão de dizer isso e repetir várias vezes, não é um julgamento em relação às pessoas, estou julgando a mim mesmo. Eu estou pregando para vocês aqui, né? Mas eu quero lembrar que eu estou pregando para mim mesmo, estou tentando dizer para mim mesmo o que eu preciso viver, o que eu preciso fazer, porque todos nós precisamos ser profetas também da nossa vida. É facílimo ser profeta para o outro. Eu sei dizer tudo o que Rogério precisa fazer para ser feliz. Por exemplo, e você também, tudo, né? Então, Não diz. Vou fazer aqui a lista, é facílimo. Porém, fazer essa lista, né, para que eu seja feliz e eu mude, isso é muito mais difícil, não é? Então, ou seja, nós somos geralmente profetas para mudar a vida dos outros, mas temos que ser profeta para mudar a nossa própria vida. Portanto, olha, vamos lá, né? É esse grande caminho. Ontem o senhor falou, né, que o senhor sabe muito bem como fazer a seleção ganhar, né? Eu sei exatamente como o bispo deve comandar a diocese. É verdade. Mas se eu estiver no lugar dele, não vou saber. Aliás, várias pessoas me escrevem, o senhor tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, né? Eu também posso dizer assim, você tem que fazer assim com a sua vida matrimonial, você tem que... A gente pode até dizer, mas na hora da prática o negócio é difícil, a gente dá até alguns passos, né, adiante. Aliás, hoje eu vou responder uma pergunta aqui, né, sobre uma pergunta que foi feita pelo Celso, lá de Terezinha, lá de Salvador, né? Então, Celso me faz uma pergunta sobre essa questão da salvação, porque afinal de contas ele disse, olha, você mostrou que a gente o negócio é duro, pra gente chegar lá, não é? Para chegar no reino dos céus, a gente, né, Deus é justo e as pessoas podem ir para o inferno. Como é que aquela senhora que viveu aquela vida, assim por diante, como é que você deu perdão e certamente ela foi para o céu? Então nós vamos falar sobre isso, tá certo? Vou tentar dar essa resposta, porque é o tema de hoje da segunda epístola aos Tessalonicenses, né? Aliás, deixa eu contar uma coisa engraçada, eu recebi hoje, né, uma mensagem, ela deve estar aí em algum lugar, né? Certamente entrou, uma pessoa que eu conheço, assim, já de muitos anos, ela disse, olha, nós estamos com um grande problema lá na minha casa, né? Em minha casa. E ela falou rindo, né? Em minha casa, mandou uma mensagem dizendo o seguinte, é porque ela deve ter uns 30 anos, né? Mais ou menos. Então ela disse, é porque minha mãe fez uma plástica, né, no nariz e no rosto, e ela está revoltada, porque agora que o rosto dela está todo puxado, ela não pode mostrar porque está com máscara. Então agora... Imagine que situação, né? Gastou um dinheirão para endireitar o nariz, né? Eu não achava, né? Gastou um dinheirão para puxar lá as pelancas todas assim por diante. O rosto está todo esticado, né? E, desculpe, tá dizendo para vocês, né? Mas eu estou lembrando que eu estou me olhando de máscara aqui, o Rogério também. A bichinha, coitada, está toda assim parecendo um tamborim de escola de samba, toda puxada, a filha mesmo brincando, e agora tem que usar máscara. Já pensou, né? Assim, né? Então é um negócio sério, né? Mas foi só um parêntese aqui, né? Pra gente... A Dulce Rogério tá se acabando aqui de rir. Mas, minha gente, eu não podia deixar de dizer, eu perco o amigo, mas não perco a piada, tá certo? Então, vamos começar aí, que o negócio aqui é sério também. Né, Rogério? Vamos lá. Só um comentário aqui, antes de começar a fazer a leitura, que depois vai sair... Cadê a pessoa, meu Deus? Que falou que está com saudade do senhor. Ih, que beleza. Estava com ela marcada aqui, mas eu comecei a rir, eu não desmarquei. Aqui o Glau Siqueira. Bom dia, Dom Gregório. Saudades.
Não sei se o É a Clau, né, Siqueira? Olha, um abraço bem grande, também com saudade de você, né? Como também todas as pessoas. A gente vai voltar aí a se encontrar, não se preocupe não, viu? Estamos voltando. A Eleonora mandou um abraço baiano. Ah, muito obrigado. Esse aí é bem forte, né? Bem apimentado. Muito obrigado, Eleonora. Um abraço para todos os amigos de Salvador. Como eu disse, vou responder já a pergunta do Celso, da Terezinha, certo? Então, já. Isso, só antes de iniciar a leitura propriamente, né? Enquanto eu estava revendo, que eu estou baixando todos os vídeos das lives que nós estamos fazendo, você pode assistir, vai estar todos eles lá desde março no site da Diocese. Então, se você perdeu algum ou quer rever algum deles, todos os vídeos ao longo dessa semana eu vou colocar todos eles lá. Então, no site da Diocese, lá em multimídia, vídeos, aí você procurar leitura orante da Palavra de Deus. Então, vai estar todos esses vídeos, essas lives, sem edição, do jeito que vocês estão vendo aqui, participam, vai estar tudo lá, com as nossas risadas, comentários, brincadeiras, sem edição. Então, você vai poder rever tudo lá e tirar dúvida. Ah, poxa, o Dom Gregório falou alguma coisa que eu me esqueci. Então, você vai poder ir lá e fazer. E o último comentário, né, Dom Gregório? É impressionante quando nós começamos a fazer essas lives, quanto nós dois crescemos. Pois é, né? É impressionante. Começamos sem saber o que fazer, estamos hoje sendo conduzidos pelo Espírito Santo. Graças a Deus. Essa grande impressionante. Eu fiquei impressionado comigo mesmo. Que bom. Com a cara de paspalho, que eu fiquei na frente da câmera sem saber o que perguntar para o senhor. E hoje, com toda essa e isso com gratidão do Espírito Santo e dessas pessoas, dessa família que formamos aqui nesse momento online. Isso é uma grande graça, uma grande bênção, realmente alegria muito grande estar com vocês, meus amigos, né? Então, depois desse comercial todo, né? A leitura, né? Segunda epístola aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1. Quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, rogamo-vos, irmãos, que não percais tão depressa a serenidade de espírito, e não vos perturbeis nem por palavra profética, nem por carta que se diga vir de nós, como se o dia do Senhor já estivesse próximo. Não vos deixeis enganar por pessoa alguma, nem de modo algum, porque deve vir primeiro a apostasia, e aparecer um homem ímpio, o filho da perdição, o adversário, a levantar-se contra tudo que se chama Deus, ou recebe um culto, chegando a sentar-se pessoalmente no templo de Deus e querendo passar por Deus. Não vos lembreis de que vos dizia isto quando estava convosco? Vamos para aqui, Rogério, que aqui realmente o tema é muito complexo, né? E ao mesmo tempo muito belo. Então, agora, o apóstolo Paulo, já vimos que na 1 Tessalonicenses, o apóstolo Paulo vai falar sobre a volta de Jesus Cristo, primeiro tema, né? Agora, algumas dúvidas ficaram, só para recordar, né? Então, Paulo vai dizer que no final dos tempos, né, daquilo que ele recebeu dos apóstolos de Jesus Cristo, no final dos tempos, Jesus Cristo virá uma segunda vez e definitiva. Então, ninguém pode esperar que Jesus apareça. Jesus aparece para nós através de um pobre, através de um amigo, através de uma pessoa que a gente faz caridade. Então, o Senhor está presente em nosso meio pela ajuda que nós damos ao irmão. Tudo que fizesses a um desses meus irmãos, vocês estão fazendo a mim. Então, palavra de Jesus e é a pura verdade. Jesus também está presente através da Eucaristia, a presença viva do Senhor. Jesus está presente através da graça que nós recebemos pelos sacramentos. Jesus está presente porque ele disse que estaria conosco até o final dos tempos. Então, Jesus está entre nós, no sentido de ele é Deus, então ele está entre nós. Né? Então, pronto, primeiro ponto. Segundo ponto, que a gente não pode esquecer, é aquilo que São Paulo disse. Então, o Senhor está entre nós, mas ele vai voltar. Essa é a grande promessa de Jesus. Ele disse isso.
Ele cumpriu exatamente aquilo que era do Antigo Testamento, mas agora ele vai cumprir aquilo que ele nos prometeu pelo Novo Testamento, né? Com a sua vinda. Ele vai voltar. Então ninguém espera que Jesus volte, né? Como aquele Henrique Cristo ou algo parecido com isso, porque é pura balela, certo? Então a segunda vinda é a vinda definitiva. Então ninguém fica esperando que... Algumas pessoas me perguntam, se Jesus voltasse hoje? Tudo mais, olha, se Jesus voltasse hoje, acabava tudo. Porque é a conclusão da história em Jesus Cristo. Ele que começou com o Pai e o Espírito Santo a história humana, pela criação, ele vai resgatar toda essa história humana. Então, primeiro ponto é esse. Daí a gente deve ficar bem tranquilo quanto a essas coisas. Segunda coisa, ele vai nos dizer que quando Jesus voltar, né, a primeira coisa que ele vai fazer é resgatar, né, os mortos vão receber seu corpo glorioso e vão para o céu, né, vão resgatar, porque aquelas pessoas que morreram, ali o julgamento já acontece, né? Então, resgatam o corpo glorioso para que a gente tenha a plenitude participando da ressurreição total de Jesus e, finalmente, né, os vivos que estiverem presentes naquele momento, nós não sabemos quando vai ser, esses também vão caminhar para o Pai. Fala sobre também aqueles que vão para a perdição, ok. Mas vamos entrar aqui. Então, aquilo foi a primeira Tessalonicenses. Como o apóstolo Paulo disse que nós que estaremos vivos, etc., então ele disseram o seguinte, então Paulo vai estar presente nesse grande dia. Então significa dizer que existe um limite. Então antes dele morrer, Jesus vai voltar. O apóstolo vai dizer que a intenção dele de escrever isso não foi essa. E ele vai explicar isso em quê? Na segunda carta aos Tessalonicenses. Vamos então ao texto que acabou de ser lido, que nós temos que aprender isso bem direitinho. Então, primeira coisa, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamos, irmãos, que não percais tão depressa a serenidade de espírito e não vos perturbeis nem por palavra profética, nem por carta que se diga vir de nós, como se o dia do Senhor já estivesse próximo. Então, ele acaba com essa historinha, né? Então, primeira coisa, não se perturbem com isso, né? Não fiquem preocupados com isso. Viva a vida de hoje, né? Mas tenham os olhos no céu. Né? Viva o seu dia a dia da melhor maneira possível. Busque a santidade, né? Seja caridoso, dê uma boa palavra. E você está se preparando para a segunda vinda de Jesus. Que pode acontecer amanhã, porque eu posso morrer amanhã. Pode acontecer daqui a um mês. Pode acontecer daqui a 10 anos, a 20 anos. Daqui a 100 anos, não sei. O que é certo é que o Senhor virá. Então, esse é um ponto fechado para o apóstolo Paulo. Então, entenderam? Segunda coisa, não vos perturbeis com falsas profecias, ele está dizendo aqui, né? De gente que fica adivinhando a data de Jesus Cristo. Já falei isso para vocês. Tem muita gente pirada, primeiro ponto. Tem muita gente que fica vendo coisas, certo? Não estou falando dos grandes místicos, né? Mas é gente que devia estar lá internado, porque é gente que precisa de um bom medicamento, precisa tomar Aldol, né? E aqueles remédios todos que se dá lá em clínica psiquiátrica, né? Não tenho certeza, aí é a Terezinha que pode me ajudar, né? Então, que fica vendo coisas. Jesus vai voltar no dia 13 de maio de 2050. E piração total. Então, não fique perturbado com esse tipo de gente. Não fique perturbado com o pobre do Nostradamus, coitado, que não adivinhou nada, compreende? Escreveu como tem tantos outros que escreveram, então adivinhou tudo, né? Então, perturbação total. Então, é tudo piração. Nem tampouco em alguma carta que disseram que eu escrevi. Então, tudo isso é mentira. Então, as motivações aqui. Então, vamos ver o que ele vai dizer. Não deixeis enganar por pessoa alguma, nem de modo algum, porque deve vir primeiro a apostasia. Atenção. O que é o período da apostasia? Muita gente vai negar Deus. Esse é o período que o apóstolo vai nos dizer. Então, antes de tudo mais, então, o mundo vai ingressar num período de trevas. As pessoas vão negar a Deus. Aliás, esse período, né, a gente sabe que é uma coisa que vai sempre, né, vai e volta, né? Então, as pessoas vão negar a Deus. Primeira coisa, essa é a grande apostasia. E aparecer o homem ímpio, o filho da perdição, o adversário. Então, vai aparecer com o homem. Então, antes da vinda de Jesus, ninguém sabe como vai ser isso, mas vai aparecer alguém, né,
que é infinitamente maior do que o tipo Hitler, ou algo parecido com isso, né? Que Hitler, me perdoe, que não está aqui para se defender, né? Então, apenas para fazer uma comparação, ou igual a Herodes, ou igual a Stalin, ou igual a esses grandes bandidos da história, né? Porque às vezes, nas praças públicas, nós aplaudimos os grandes heróis. Não tenho nada contra isso não, né? Mas boa parte deles levaram milhões de pessoas à morte, né? Roubaram os outros países, fizeram atrocidades, e a gente considera, mas tudo bem, ok? Vamos adiante, né? Então, qual é o resultado? Primeiro vai aparecer o grande homem, e esse homem vai se colocar no trono de Deus, o apóstolo vai dizer aqui. Essa pessoa que nós não sabemos quem é, vai fazer tanto mal à humanidade, vai fazer com que as pessoas neguem a Deus e a sua obra, vai tirar as pessoas de Deus, né, para ele próprio, né, vai chamar a atenção daqui e vai fazer com que exista um reino da impiedade. E ele vai ser guiado por quem? É o filho da perdição, ele vai ser guiado por Satanás. Então, deve vir esse homem. Algumas pessoas sabem, talvez fosse Stalin, talvez fosse Hitler e tudo mais, etc, né? Então, primeira coisa é essa. Então, vamos lá. Mas isso não aconteceu ainda. E apareceu o homem ímpio, o filho da perdição, o adversário, e levantar-se contra tudo o que se chama Deus, né? Os recebe em culto, chegando a sentar-se pessoalmente no trono de Deus e querendo passar por Deus. Entendeu o que vai acontecer? Então, nós teremos um líder que vai contra tudo aquilo que é de Deus, vai negar toda a obra de Deus. E depois ele vai se sentar no seu trono, né, mostrando que ele, entre aspas, é o Senhor. Não Deus, mas o Senhor. Ok? Não vos lembreis do que vos dizia quando estava convosco? Então, eu ensinei isso para vocês. Ele vai dizer isso. Olha que coisa interessante. E a gente precisa aprender bastante com o apóstolo. Então, vamos adiante. Então, a partir do versículo, capítulo 2 da Epístola de Tessalonicenses, capítulo 2, agora vamos a partir do versículo 6. Agora também sabeis o que é que ainda o retém, para aparecer só a seu tempo, pois o mistério da impiedade já está agindo. Só é necessário que seja afastado aquele que ainda o retém. Então aparecerá um ímpio, aquele que o Senhor destruirá com o sopro de sua boca e o suprimirá pela manifestação de sua vinda. Então, o que vai dizer? Né? Essa pessoa vai fazer a sua parousia, digamos assim, vai chegar, vai sentar no trono de Deus, ou seja, vai se sentir o máximo do máximo, e nesse momento, né, e por que ainda isso não ficou totalmente às claras? Né? Porque existe alguém que o retém. Eu não posso aqui fazer as comparações mostrando todos os textos bíblicos, né? Mas quem é que retém, né, essa força bruta, assim, essa maldade que está querendo chegar até nós, negando Deus? É o anjo Miguel, que é aquele anjo que protege o povo de Israel e que protege todo o povo, todos os convertidos, né? Aqui, aliás, né, aquela cena de Apocalipse, capítulo 12, né, que vai até o capítulo 13, né? Miguel e os seus anjos no céu, no combate a quem? Ao dragão. Então, o muro que impede, né, essa parousia dessa pessoa, que nós não sabemos quem é, que vai sentar no lugar de Deus e vai dizer, sou eu, o Senhor, né? Quem é que faz isso? É São Miguel. Então vejam só, né? E os seus anjos, né? Então, ou seja, esse mistério que a gente muitas vezes não compreende, que nós chamamos de angelologia, essa graça que está ao nosso lado e nós não percebemos, que são os anjos, né? Eles impedem, vejam o trabalho dos anjos, a gente às vezes não percebe a vida dos anjos em nossa vida, mas eles estão ao nosso lado. A própria Escritura diz que quando uma criança nasce, lhe é dado um anjo. Né? E Jesus vai dizer que você não sabe que os anjos das crianças estão o tempo todo entre elas e Deus, né? Rogando por elas. Então essa é a palavra de Deus, é a Escritura. Isso é verdade, verdade de fé. Então os anjos estão a nos proteger e os anjos estão impedindo que o mistério da iniquidade aconteça totalmente. Aliás, ao longo da história, várias pessoas tentaram, né, negar a Deus. Não posso esquecer do que aconteceu ao longo de toda a história. Pessoas se sentaram imaginando que é Deus, só que elas não dominaram todo mundo.
Então, é nesse momento que a gente tem que estar preparado para dizer sim ou não a Deus. Vamos continuar que a resposta vai ser dada. Versículo 9. Ora, a vinda do ímpio será assinalada pela atividade de Satanás, com toda sorte de portentos, milagres, prodígios, mentirosos, e por todas as seduções da injustiça, para aqueles que se perdem, porque não acolheram o amor da verdade, a fim de serem salvos. É por isso que Deus lhes manda o poder da sedução, para acreditarem na mentira e serem condenados todos os que não creram na verdade, mas antes consentiram na injustiça. Olha, com toda a franqueza, às vezes a gente faz uma meditação e isso geralmente ninguém quer fazer hoje em dia, com toda a franqueza, porque parece um pouco duro, não é? Assim, aquilo que o apóstolo fala, parece um pouco antiquado, né? Falar de diabo é coisa antiquada, né? Falar de inferno é coisa antiquada, falar de... Olha, o cristianismo não é brincadeira, minha gente, não é brincadeira. E agora eu vou dar a resposta ao que Celso me perguntou, certo? Então, o cristianismo não é brincadeira. Vamos ver o que é que o apóstolo vai nos dizer aqui a partir de agora. Nós, porém... Peraí, onde é que você está aqui? Versículo 9. Não, peraí, é porque eu estou aqui sem os meus óculos. Ora, a vinda do ímpio será assinalada pela atividade de Satanás. Primeira coisa, o apóstolo repete o nome daquele que é o inimigo de Deus, certo? Criado por Deus, amado por Deus, mas que se revoltou contra Deus. Né? A gente pode dizer o seguinte: poxa, mas por que Satanás vendo aquela glória? Ele queria aquela glória, é inveja. A inveja é querer a glória que pertence ao outro, é querer ser o outro. Então, primeiro ponto, Satanás se condenou para sempre, porque foi uma escolha de toda uma vida. Ok? Primeira coisa é essa. Segunda coisa, então, o diabo não pode se converter. Então, se alguém disser, o diabo pode voltar? Não, o diabo não pode se converter. Nós estamos falando de eternidade, é definitivo. Primeiro ponto, certo? Segundo ponto, você, por mais que você possa dar um amor a uma pessoa que você gosta tanto, ela é livre para fazer as loucuras que ela quiser. É ou não é? Você dá uma formação para alguém, você dá todo o carinho para uma pessoa assim por diante, ela pode se revoltar contra você e se tornar sua inimiga para sempre. Isso acontece às vezes até dentro de uma família. Né? Pode acontecer isso também. A pessoa se perde para sempre, porque ela simplesmente escolheu isso para a sua vida. Né? Todos nós, eu digo sempre, a fase repetida, que nem alguém aguenta mais me ouvir, cada um de nós é responsável pelas suas escolhas, e é verdade. Né? Eu posso ter uma pessoa na mesma família, uma pessoa totalmente santa, uma pessoa que infelizmente, pelas péssimas escolhas, se perdeu. Então a mesma coisa acontece aqui. Então ele vai dizer o seguinte, olha, porque Deus... aqui, vamos lá. Ora, a vinda do ímpio, que é essa pessoa má, não é? Será assinalada pela atividade de Satanás, que é essa figura terrível, com toda sorte de portentos, ou seja, né? Satanás virá como uma escola de samba, entre aspas, né? Apenas fazendo uma comparação ruim aqui, mas vem com a escola de samba, assim, né? Com toda a beleza, né? Cheio de milagres, olha que maravilha, cheio de milagres, prodígios mentirosos. Aliás, isso acontece muitas vezes, né? Tem gente aí que está fazendo milagre, tem gente aí que não preciso nem fazer grandes comentários, porque não é o caso, né? Então, prodígios mentirosos. Para quê? Para ganhar o quê? Para ganhar minha fazenda, para ganhar meu cavalo de raça, para ganhar minha casa dos sonhos, para poder viajar, para poder ter a vida que eu desejo, né? Então a gente pode utilizar o nome de Deus como essa figura aqui vai utilizar para massacrar aqueles que buscam a Deus. É incrível isso, né? Roubar pela sua má fé a boa fé que o outro tem, pelas suas carências e pela falta de conhecimento. Então a palavra de Deus nos explica isso direitinho. Abra 2 Tessalonicenses a partir do versículo 9 que está aqui. Não sou eu que estou dizendo por mim mesmo, está aqui na palavra de Deus. Então, primeiro ponto. Depois, né? E por todas as seduções da injustiça. Por quê? Ele tira de si, mas ele é injusto com o outro. Né? Porque quando você cria um grande bem para você e para a sua posteridade e rouba do outro, você cometeu uma grande injustiça. Certo? E muitas vezes o injusto vem com cara de santo, né? Com aquela carinha linda, maravilhosa e por diante, e tirando.
E você sabe muito bem do que eu estou falando também, não é? Então, para aqueles que se perdem, porque não acolheram o amor da verdade, né? A fim de serem salvos. Então, nós precisamos acolher o amor de quê? Da verdade. E quem é a verdade é Jesus Cristo, o amor de Deus, certo? Então, esse é um ponto aqui fundamental, né? Então, essas pessoas foram criadas livres. Deus deu para nós a liberdade de buscarmos as coisas, até mesmo a sedução, para acreditarmos na mentira, né? Então, às vezes, Deus nos deixou livres para buscar a verdade, mas nós que recebemos de Deus essa liberdade, podemos sermos seduzidos pela mentira, não é? Para não crermos na verdade, mas ficarmos na fake news. Tem gente que é fake news 24 horas, né? Vive na mentira o tempo todo, né? Mas antes, né, consentiram na injustiça. Então, quem vive da mentira é um injusto em todos os sentidos. Quem vive não pela obra de Deus, mas pela obra de Satanás é um injusto. E para eles a condenação. Aí, vem agora, vamos à resposta de Celso, né? Celso é o seguinte, mas como é que é, não é? Se essas pessoas, você falou sobre aqueles que Deus é justo e, portanto, aquele que viveu mal, né, não pode ter o mesmo julgamento daquele que viveu bem, e aquela senhora, né, que foi prostituta, assim por diante, etc. Primeira coisa, eu, Gregório, nem ninguém, nem você, nós podemos fazer nenhum julgamento, porque só cabe a Deus o julgamento. Certo? Primeira coisa é essa. Então, eu não posso fazer nenhum julgamento de quem está no céu, de quem está no inferno. Eu sempre conto, né? Uma historinha que diz que um cara morreu, né? E ele chegou no céu. Ele levou um grande susto. Em primeiro lugar, pessoas que ele, isso é uma historinha, pessoas que ele nunca imaginava que estariam no céu, estavam lá. Pessoas que ele tinha certeza absoluta que estariam no céu, não estavam lá. Mas a maior surpresa que ele teve é que ele estava no céu, né? Mas como é que eu estou aqui se eu não mereço, não sou digno? Então, o julgamento da história pessoal, daquilo que é o coração humano, o julgamento sobre o bem e o mal que nós escolhemos ao longo da nossa vida, o julgamento das minhas reações, dos meus medos, isso vem de onde? Quem é que pode fazer um julgamento? Não lendo a aparência, mas vendo o coração, é Deus. Então, nenhum de nós pode condenar ninguém. Se vocês me perguntarem quem está no inferno, sou obrigado a dizer para você, eu não tenho nem ideia, só sei que no inferno está Satanás. Agora, quem está lá com ele, eu não sei. Primeiro ponto. Se você me perguntar quem está no céu, aí eu posso fazer uma lista, porque existem aqueles que são conhecidos por nós, chamamos de santos, os anjos estão lá, e a gente calcula que algumas pessoas que nós conhecemos também estejam quando celebramos todos os santos, ok? Para sermos justos com aqueles que partiram para o céu. Então, ok. Agora, que tem gente no inferno, tem. E quem falou sobre isso? Bom, quem falou sobre isso, minha gente, foi Jesus Cristo. E aí eu vou tentar rapidamente aqui, né, pegando o que o São Paulo falou, talvez ir à Escritura, porque indo à Escritura não é palavra minha, é palavra de Jesus Cristo. Então vamos lá. Né? Eu vou pegar, por exemplo, aqui o texto de Apocalipse, capítulo 20. Peraí, Apocalipse 20, 10. Peraí, vamos lá. Capítulo 20, 10. São textos muito conhecidos, né? 20, 10 que diz: o diabo que o seduzira foi então lançado no fogo, no lago de fogo e de enxofre, onde já se achava uma besta e o falso profeta. Lembra daquele falso profeta lá que vai aparecer? E serão atormentados dia e noite pelos séculos dos séculos. Então, fala que no final da nossa história, Satanás, né, a besta, vai estar com aquele ímpio que São Paulo está falando aqui, e que todos eles vão estar eternamente, para sempre, pelos séculos dos séculos, naquele lugar. Portanto, isso é verdade de fé. Agora vamos adiante, porque tanto os evangelhos como algumas cartas nos falam sobre isso. Como, por exemplo, pega aí o capítulo 25 do Evangelho de São Mateus, por exemplo. Vamos lá, o capítulo 25 do Evangelho de São Mateus. 25 do Evangelho de São Mateus. Né? Então aqui no versículo
acho que é 41. Deixa eu ver aqui. Versículo 41. Em seguida, esse é Jesus falando sobre o julgamento, né? O grande julgamento. A partir do versículo 31. Quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os anjos com ele. Olha os anjos aqui outra vez, né? Então se assentará no seu trono de sua glória. E serão reunidas em sua presença todas as nações. E ele separará os homens uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. E porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então dirá o rei, os que estiverem à sua direita, vinde benditos, etc. Né? Eu tive fome, deste de comer, eu tive sede, tivesse me der. Então os justos lhe responderão, Senhor, quando foi que eu te vi? Então Jesus vai dizer que todas as vezes que nós fizemos o bem, né, estávamos fazendo a ele. Em seguida, dirá aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e para os seus anjos, porque tive fome, quer dizer, aqueles que são seus seguidores, não é? E assim vai. No versículo 41, que é exatamente isso que estou dizendo. Em seguida, dirá aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus seguidores, né? Então, ou seja, Jesus vai falar sobre isso, falar que existe uma condenação. Ok? Quem vai ser condenado nós não sabemos. Mas o que é certo é que Deus é justo. É como se você tem, desculpe essa comparação que é horrível, e peço perdão se isso já aconteceu em sua vida, né? Você pode ter dado a melhor educação ao seu filho, você pode ter ensinado, levado ele para a igreja, você pode fazer isso. Mas se a pessoa quiser se perder, quiser ir para os piores lugares, e acontecer, você não pode fazer nada. Agora, cabe a Deus o último julgamento. Aliás, se nós olharmos o episódio da cruz, né, como acontece lá no final do Evangelho de São João, né, quando Jesus está na cruz, aquele homem malfeitor se arrependeu profundamente da sua vida. E qual foi o resultado? Ele foi para o céu. Né? A primeira pessoa a entrar no céu, assim no sentido de que a gente sabe visivelmente que entrou no céu, foi aquele malfeitor que Jesus canonizou, digamos assim, no momento da sua morte, quando estava na cruz. Hoje mesmo estarás comigo no meu reino. Então Jesus, ou seja, Deus é capaz de perdoar a pessoa se o seu coração se arrepender de verdade e começar uma vida nova. E naquele momento fundamental, aquele homem foi capaz de reconhecer a sua miséria. Eu estou sendo condenado pelos meus pecados, eu mereço essa condenação. E por causa do seu arrependimento, ele pede a Jesus uma vida nova. Então, cabe a Deus o julgamento, pode ser no último momento da vida. Então aquela senhora, né, eu não sei, quem sou eu para julgar? Né? Aquela mulher que viveu certamente a vida toda naquela miséria, porque ela era a pobreza extrema, morrendo de um câncer. Toda a vida dela foi uma vida propriamente, coitada, né, de condenação. Então, naquele último momento, a ela foi dado o poder de se entregar a Deus. Essa foi a grande graça. Né? Então, não conheço a vida de ninguém. Mas se a gente se arrepender de verdade, Deus nos dá o perdão, seja lá qual for a nossa vida, certo? Agora, que é uma possibilidade, o inferno, isso ninguém pode ter dúvida. Que é uma verdade existente, isso não pode ter dúvida. Não, porque Deus é misericórdia, porque Deus é amor. Deus é amor e misericórdia, mas Deus não é brincadeira. Porque essa é a verdade, né? Ah, não, eu sou muito bom, eu vou ficar sem trabalhar, eu vou viver assim uma vida bem legal, vou viver assim, você vai morrer de fome. Então, ou seja, é a vida é exatamente isso. Porque Jesus veio aqui para quê? Para que a gente tivesse vida e vida eterna, vida plena, certo? Então vamos adiante só para a gente concluir aqui, né? Capítulo 10 de São Mateus também, aqui, ó. Né? Pega o 10, 28, Mateus 10, 28, certo? 10, 28. Não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temei antes aqueles que podem destruir a alma e o corpo no inferno. Né? Então, ou seja, não temam as pessoas que podem matar o seu corpo. Não tema Herodes. Não tema a Pôncio Pilatos. O próprio Jesus não teve problema. Mas tema aqueles que podem afastar você do caminho da vida. Entendeu? Então Jesus está dizendo isso aqui muito claramente.
Por quê? Porque nós podemos nos afastar, porque seduzidos por essas pessoas, podemos nos afastar de Deus e caminhar para o caminho do inferno. Então, aqui, agora vamos só mais um pouquinho. Vamos pegar aqui um apóstolo, que é Pedro. Peraí, Pedro, segunda epístola de São Pedro. Olha quanta coisa interessante nós estamos vendo aqui, né? No capítulo 2, se não estou enganado, versículo 4. Segunda Pedro, capítulo 2, versículo 4, diz o seguinte. 2 Pedro, acho que é aqui, né? Chegai-vos para ele a pedra viva, rejeitada, é verdade, pelos homens, mas diante de Deus a pedra preciosa. Do mesmo modo também vós, como pedras vivas, constituí-vos a um edifício espiritual, né? Dedicai-vos a um sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus. Então, durante toda a nossa vida, nós precisamos, meus irmãos e minhas irmãs, estar diante daquele que é o Senhor. É a busca humana toda a busca humana vai nisso. Agora veja só, mais um pouquinho aqui, capítulo 13 de Mateus. Vamos lá. Pega a sua Bíblia, minha gente. A gente estamos aqui nos matando aqui, ó. Capítulo 13 de Mateus. Veja o versículo 41, 13 de Mateus, 41. O Filho do Homem enviará os seus anjos e ele apanharão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha ardente. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. O que tem ouvidos, ouça. Então é a palavra de Jesus, ok? Então, ou seja, no final dos tempos, a fornalha, ou seja, é ir para o inferno. É para dizer o seguinte, é você não conseguir entender a Deus, porque a sua escolha foi péssima. Então tá aqui. Celso, olha, você me fez lutar aqui. Então vamos lá adiante. Marcos, Evangelho de Marcos, outro evangelho. Vem logo de Mateus, né? Capítulo 9, versículo 47. Vamos lá, 9:47. Cadê aqui? Quando percebeu que era Jesus o Nazareno, será que é isso mesmo, meu Deus do céu? Eu acho que é capítulo 9, estou no capítulo 10. Capítulo 9, versículo 47. Jesus está falando sobre aquele negócio de arrancar os olhos, ou seja, buscar uma vida nova. E se o teu olho te escandalizar, atira-o fora. Melhor é entrardes com um só olho no reino de Deus, do que tendo os dois serem atirados no inferno. Então o verme deles onde o verme deles não tem fim, e onde o fogo não se extingue. Pois todos serão salgados pelo fogo. O sal é bom, mas se o sal se tornar insípido, como retemperá-lo? Tende sal em vós mesmos e vivei em paz uns com os outros. Ou seja, aqui está se dizendo o seguinte, Jesus falou, né? Arranque de você aquilo que não presta. Se o seu olho pecar, ou seja, se tem um pecado pelos olhos, tira isso, né? Arranca o olho, não é arrancar o instrumento que nós temos para enxergar, não é isso não. Mas arrancar de dentro do coração aquilo que não serve. Tirar dos pés os pecados, ou seja, corte os seus pés, né, se você anda por caminhos ruins, entre aspas, esse cortar, né? Corte o seu braço se você vive do roubo, né? Corte a sua cabeça se ela só pensa coisas ruins e más, né? Arranque o seu coração se ele é maldoso. Agora, pegue o coração novo e coloque um coração de carne e não um coração de pedra. Então, todo o ensinamento é para dizer que nós estamos destinados ao céu. Porém, a gente sabe que existe uma outra possibilidade e essa nós não queremos, não é mesmo? Nós estamos destinados à felicidade. Na vida também é assim. Quem de nós vai ficar buscando a infelicidade o tempo todo, né? E a gente sabe que quem busca a infelicidade sempre a encontra. Então, é essa a verdade que nós encontramos aqui. E só para concluir, né, se vocês me permitem, mais um quarto evangelho de João, né? Veja aí o capítulo 3º do evangelho de João, João 3, versículo 16. 3,16, né? Então,
João tomou a palavra e disse-lhes, estou em Lucas, espera aí minha gente, aqui é muito versículo, né? João 3,16. João 3,16 aqui. Pois Deus amou tanto o mundo que entregou o seu Filho único, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou o mundo para todo aquele que nele crê não pereça, não vá para o inferno, mas tenha a vida eterna. Olha, se eu for falar aqui para você, né, viu, Celso e Terezinha, sobre céu e inferno, aquilo que Jesus fala, né, eu passaria aqui pelo menos umas 2 ou 3 horas vendo versículos e versículos e versículos, porque Jesus é muito claro. Agora, resumindo tudo isso, dizer o seguinte, né, eu acho que estamos no nosso horário, né, Rogério? Veja aí, meu irmão. Só para resumir, eu quero dizer... Pois é, só para concluir, dizer o seguinte. Primeira coisa, céu e inferno existe. Tanto uma coisa quanto a outra. Segunda coisa, só Deus é Deus. O resto é criatura. Nós não podemos fazer aqui uma comparação entre Deus e o diabo. Não, porque seria comparar Deus a uma criatura. O diabo é uma criatura como eu sou uma criatura, como você é uma criatura. O diabo, né, foi um ser criatura, significa dizer que foi criado bom, como acontece com a nossa vida, perfeito, era um anjo perfeito, mas negou a Deus, como nós também podemos negar. Segundo ponto. Então, ou seja, ele é uma criatura. Então nós não podemos ficar comparando, não, porque ou você é de Deus ou você é de Deus. Você é de Deus, o diabo é uma criatura, você pode ser seguidor do diabo, mas é uma criatura. E você vai seguir uma criatura? Não podemos seguir uma criatura, temos que seguir a Deus. Segundo ponto fundamental. Terceiro ponto fundamental, não é? Então, como existe um Deus, temos que caminhar para Ele, mas nós podemos nos perder. E como é que a gente se perde? Através da vida, a gente pode se perder. Há uma possibilidade a cada momento de nós caminharmos para Deus? Sim, os sacramentos estão aí, a confissão, um verdadeiro arrependimento. Eu me arrependo da miséria que eu fiz, eu me arrependo de escolhas péssimas que eu fiz no meu passado, por exemplo, e começar uma vida nova, certo? Uma vida realmente nova em Deus. Existe uma última possibilidade para nós? Sim, né? Claro que a vida vai nos fazendo perceber que a gente fez péssimas escolhas, e se alguém, em algum momento, né, de verdade se arrepender da sua miséria e dizer, Senhor, eu quero ser do Senhor, né, Deus aceita, né? Deus é um Pai de misericórdia, é um Pai misericordioso, mas Ele é justo, porque, atenção minha gente, Deus não está aí para condenar ninguém. Quem se condena, a pergunta é dada para nós, porque a pergunta final disso tudo é aquela que eu já apresentei para vocês, né? No final dos tempos, Deus vai fazer uma pergunta final, né? Como um juiz faz um tribunal. Diante disso daqui, você é digno da contemplação total, porque você teve todas as possibilidades e não quis, né? E Deus naturalmente vai ler o coração. Então nós temos que dar uma resposta, porque não existe mentira diante de Deus. Jesus, aliás, né, diz que, né, o diabo é o pai da mentira. Todo mentiroso é filho do diabo. Então, entendeu como a coisa acontece? Com muita simplicidade, com muita franqueza. Então, com Deus a gente não brinca. Cristianismo não é um clube de amiguinhos em que a gente fica no eterno blá blá blá, né? Mas é uma luta diária e se dá através de quê? Da mudança de coração, da mudança de vida, da caridade que a gente pratica, da palavra que a gente pronuncia, né? Da responsabilidade quando a gente prepara uma comida, quando a gente varre uma casa, quando a gente trabalha. O cristianismo é uma escolha maravilhosa e a gente, quando a gente escolhe coisas maravilhosas, a gente se torna bom, a gente se torna agradável diante dos outros. Imagine se você faz o seu trabalho com responsabilidade, se você é disciplinado, acorda todo dia direitinho, se você reza, busca a Deus o tempo todo pelas suas atitudes, se você ao costurar faz o melhor possível, se você está com seus filhos, né, diz uma boa palavra para eles, se você na igreja, ao invés de ficar perdendo tempo com disse-me-disse, busca a Deus, faz o que tem que fazer e vive a sua vida. Você imagine se você é responsável no trânsito, se você busca não desistir no meio das dificuldades. Imagine se você, toda vez que pronuncia uma palavra, diz uma palavra boa, se você não machuca ninguém.
Imagine você vivendo com seu esposo ou sua esposa, busca ser o melhor possível para o outro, por mais que o outro talvez não queira ser tão bom assim. Imagine se você controla a sua língua, né, para não falar mal dos outros. Imagine se você, mesmo com suas limitações, né, você tem 1 quilo de feijão para comer durante um determinado período, mas se você tirar 200 gramas para dar a uma família que está necessitando, né, não precisa fazer muitas coisas. Imagine se você, né, é responsável o tempo todo de pensar coisas boas, de olhar para o céu e tentar transformar a terra. Então, se você vive uma vida assim, o que é que você vai ser? Você vai ser feliz. É um caminho de santidade. Então, o que Jesus nos propõe é um caminho de alegria, porque nós somos feitos para a alegria, para a felicidade. Problemas nós vamos encontrar, sabe por quê? Porque nós teremos sempre alguém que está servindo o outro lado, está servindo a tristeza ou a inimizade que foram criados por Satanás. Então, esse, né, pode nos perturbar. O que é que a gente faz? A gente tenta fazer uma curvinha assim e deixar que a pessoa que escolheu sua escolha, que caminhe por ela. E vamos adiante. Né? Se a gente puder, vamos dar uma boa palavra, sugerir que essa pessoa mude de atitude e de vida. Se ela quiser, ganhamos o nosso irmão. Se ela não quiser, o problema é dela. Repito, cada um de nós é responsável por suas escolhas. E se temos que escolher, meus irmãos, vamos escolher a Deus. Desculpe-me isso daí, mas eu acho que isso serve para nós entendermos um pouquinho o que é o cristianismo. Porque ser pregado na cruz não foi uma brincadeira, não. Ter andado tanto pregando o tempo todo, durante aquele período, não foi uma brincadeira, não. Os mártires, os apóstolos que morreram, Pedro crucificado, cabeça para baixo, São Tiago pela espada, São Paulo pela espada, né? Muitos que viveram o cristianismo, né? Não foi uma brincadeira, não. O cristianismo não é balela, não. O cristianismo é seriedade. E a gente tem que caminhar, porque é salvação das almas. Eu não estou falando de um emprego ou de um prêmio que eu vou receber agora. Eu estou falando de salvação das almas, eternidade, vida eterna. E isso é sério, não é mesmo? É minha vida para frente. Eu tenho aqui, quantos anos eu vou ter de vida, Gregório? Estou com 55, vou chegar aos 70, quem dera, né? Tomara que eu chegue, ou aos 80, meu Deus, se eu conseguir isso, vou louvar a Deus, né? Se eu for mais um pouco adiante, ótimo, não tem problema. Eu amo viver, amo a vida, quero estar aqui o máximo possível. Agora depois, eu vou ter bilhões, trilhões, quatrilhões, quintrilhões, porque é eternidade de anos pela frente contemplando a Deus. E eu não vou perder essa oportunidade. Ela não é, né? Então, é esse caminho que Deus nos pede. Celso, meu irmão, eu não sei se consegui responder, não é? Manda lá o recado pelo WhatsApp, tá certo? Se eu conseguir responder, porque a sua pergunta serviu para todo mundo, tá certo, meu irmão? Muito obrigado, um beijão para você, um beijão para a Terezinha, um beijão para os meninos e vamos adiante, certo? Tem muitas mensagens, certo. Né? As pessoas estavam comentando aqui do comentário que eu tinha feito, né? E agradecendo, porque tem sido muito bom para elas também. Tem um comentário de uma pessoa que eu não sei se vai aparecer, senão ela falou que tem acompanhado desde o primeira live, né? Uhum. A Hilda Teixeira também falou isso, mas essa pessoa especial falou que tem um caderno anotado com resumo de todas as lives. Ah, deve ser, não sei se é, mas a Luzia, né? A Luzia aí, chame, né? Luzia, você nunca mais falou nada. Manda aí uma mensagem pra gente, certo? Quero saber se você continuar aí firme na fé, certo? Edson, entra aí e fala da Luzia, da sua esposa, certo? Não é pecado não, né? Se ela está perseverando, porque senão vai ir para dar um cascudo na cabeça dela, se ela não está seguindo, é a nossa mascote, tem que dar exemplo, né? A nossa mascote é porque a Luzia fumava e deixou de fumar aqui a partir das nossas lives, porque bati tanto na cabeça da pobrezinha que ela acabou largando cigarro, e às vezes tem que ser assim, não é? Então fala aí, então a Luzia sempre disse que depois das lives ela se senta... mas não é a Luzia não, outra pessoa ela faz isso, então se tem outra ainda melhor, não é? Isso. Mas Luzia, fala aí pra gente, viu? Quero saber. Rapidinho aqui, minha gente, Delma Santos, é muito bom estarmos juntos, graças a Deus, minha irmã. Raquel de Marcelo, Flávia Duarte, Eleonora, Rogério, amigo, por favor, me diga sobre o site das lives. Como faço? Grata por tudo. Eleonora, depois eu vou mandar uma mensagem aí no grupo, aí todo mundo vai ter o link. Ok, né? Celina vai dizer o seguinte, sem presente, né? Era de Rogério Moreira, ao qual
É um dos subversículos que a gente estava lendo. Certo, desculpa aqui. Então, Vera Lúcia, Deus abençoe. De Magé. É Verinha! Verinha já está andando, Verinha estava toda entrevada, né? Ela deve estar rindo da minha brincadeira aqui. Teve um problema seríssimo aí, né, de saúde, mas Verinha já está andando. Verinha, minha irmã, coragem aí, viu? Você vai ficar 100% boa, minha irmã, né? Então, Vera Lúcia Cruz, né? Nossa querida e amada Verinha de Magé. Então, coragem, minha irmã. Vamos adiante, né? Raoni, deve ser Raoni, não é? Gonçalves, Deus abençoe, meu irmão. Que bom estarmos juntos. Muito obrigado, Deus, pelas suas vidas de Dom Gregório e de Rogério. Isso é a Vera mandando um recado. Catarina Lima, Deus abençoe, né? Marcelo Magalhães, Sandra Aparecida, Deus abençoe. Celina Maria, né? Agradecendo aqui, Deus abençoe. Amali Vaiande, pedindo bênção, Deus abençoe. Gracinha Brito, olha, bênção para todo mundo aqui. Vou dizer para quem eu estou mandando bênção: para Gracinha Brito, Solange Araújo, Cláudio Siqueira, Ana Almeida, Cleide Salles, né? Aqui também é de Parada Modelo. O Neucimar Winter Noel, que Deus abençoe. Maria de Fátima Santos, abençoado dia. Estou aqui, né? Dom Gregório, nosso abençoado pastor e Rogério. Tem um caderno. Foi a Maria de Fátima. Maria de Fátima, nossa fatinha aqui, ó. Tem um caderno com resumo desde quando comecei a assistir. Que beleza, minha irmã, que maravilha. Depois publica, mas não diga que foi eu não, tá certo? Você vai ser a autora. Então, obrigado. Eleonora, né? Amo ouvir Dom Gregório falar sobre os anjos. Essa é apaixonada, Eleonora, pelos anjos, né? Como fazia aqui em Salvador durante 18 anos, na tarde dos anjos, que criou o grupo das Gregoretes. Eu não criei o grupo, você que criou o grupo das Gregoretes. Olha que nome ela me deu. Acabou de revelar o segredo, Gregoretes. É mole, minha gente? Porque é brincadeira, eram senhoras, né, que nós nos reuníamos, né? Vamos fundar uma filial em Petrópolis. Das Gregoretes. Eleonora, você me colocou agora numa situação complicada, né? Mais um abraço aí. Que era uma turma de senhoras, né, mais ou menos umas 60, pelo menos assim, nos reuníamos e fazíamos a tarde dos anjos e também tinham várias meditações. E a gente, nessa tarde, a gente pegava alimentos, assim por diante, que era dado para as pessoas necessitadas. Então, era uma maravilha, né? Saudade. Vamos fazer um especial, uma live especial só sobre os anjos. É verdade, né? Que beleza. Pois eu tenho um livro chamado Para Rezar com os Anjos. Porque aqui ele foi esgotado, mas eu tenho um livro chamado Para Rezar com os Anjos. Uma das maiores propagadoras desse livro foi a Eleonora Torino. A Catarina Lima, a Edina Regis, a Vera Lúcia Cruz, a Verinha outra vez, a Zilma Lima Rodrigues, a Luzia Pereira, a Luzia aqui, olha lá, Luzia, fala aí pra gente, viu? A Vera Lúcia Cruz, a Maria Silva, meu nome é Maria Goretti, e sou de Salvador. Maria Goretti, que Deus abençoe todo mundo de Salvador aqui participando conosco. Ana Muniz da Silva, a Neide Cristina, cresci muito espiritualmente depois que comecei a assistir essas lives maravilhosas. Muito obrigado, minha irmã. E cuidado na hora de assistir para não dar um corte errado, né, no cabelo das pessoas. Um cara pegou uma tesoura, deu um corte errado, olha o resultado aqui, olha. Não sobrou nada, tá certo? Mas vai crescer um dia. Nem que seja na ressurreição, né Rogério? Ele tá rindo certamente, ainda lembrando da mulher da plástica, que não pode mostrar a plástica. O nariz tem a face esticada por causa da máscara, né? Coitada, né? Então vamos lá. Cláudio Siqueira, né? Marisa Lima, Leila Mota, Vitória Ávila, a Virgínia Santana, né? Bom dia, Rogério, sua bênção. O Senhor está perdendo as trezenas da Bahia de Santo Antônio. Se quiser matar as saudades, acesse o sistema Renovar em Cristo, às 19h30, paróquia de Campo Formoso, onde os freis franciscanos fazem um belíssimo trabalho com o padroeiro da cidade, Santo Antônio. Obrigado, Virgínia Santana, que beleza estarmos juntos. Júlio Tavares, Célia Roberto, Lourdinha Martins, é muita gente. Neuza Argon, deve ser parente de Fátima Argon, que é minha colega lá no Instituto Histórico de Petrópolis. Thierry Sá, Claudimira Pérez, Diácono Luciano Schmidt, né, o homem que conserta o meu carro lá, né, na sua oficina. Querem um carro bem consertado, vão na oficina do nosso diácono alemão, né, o Schmidt, lá no, como é o nome daquele negócio lá em cima? Aqui no Caxambu, ok? Fica logo numa das curvas, é fácil. Célia Roberto Agra, Séries Pontela, que beleza, que maravilha, tem sido esses momentos ouvindo seus ensinamentos, meu amigo. Thank you very much. Tá na Inglaterra, é internacional nosso programa.
Thank you very much. See you. See you. Maria Antônia Silva. Neide Cristina, misericórdia, fico até com medo de todas essas palavras. Fica com medo não, criatura. A gente vai para o céu, tá certo? Estamos aqui por causa disso. Não fique com medo não. A gente quer Deus. Olhe para Deus. Foque em Deus, que você não perde o caminho, tá certo? Vamos lá. Maria Antônia da Silva. Ainda vai aqui, né? Tem várias coisas. Elizabeth Mahler. Outra vez voltando aqui. Um abraço para você, Elizabeth. A Clau Siqueira, já falei. Dom Gregório, o vírus pode acabar, mas suas lives não. Gostei dessa. Muito obrigado. O vírus vai acabar. Vamos continuar. A Edna Regis, né? Realmente, Virgínia, quanto fervor e zelo dos franciscanos da cidade de Campo Formoso. Que beleza, olha aqui. São 12 padres. Eu tenho um primo, padre Aderbal Galvão, que foi o primeiro fruto de Deus. Olha, Padre Aderbal Galvão foi meu professor de Direito Canônico, né? Padre Aderbal, um dos homens mais trabalhadores e inteligentes que eu conheci, né, lá em Salvador, não é? Deve permanecer pároco de São Pedro, lá no centro de Salvador, pertinho do mosteiro onde eu morava, né? E Padre Aderbal tem uma coisa que todo mundo sabe, né? Padre Aderbal, ele é cego de um olho, a família é quase toda de pessoas cegas, né? E ele tem mais ou menos uns 10% somente de um olho. Muito devoto a Santa Teresinha. Esse homem levantou a rádio Excelsior da Bahia. Esse homem trabalha um gigante, quase cego. Esse homem consegue fazer 1000 coisas que uma pessoa comum não consegue fazer, certo? Então é uma coisa impressionante o trabalhador. Então, um bom fruto dessa terra, eu devo muito a Padre Aderbal, né? Que saudade, tem que telefonar para ele. Que saudade desse homem que é tão meu amigo. Então, um abraço aí para vocês. E tem muita gente, minha gente. Leise Dias, Marco Honório, Hilda Teixeira, por favor, me informe, terá a solenidade de Corpus Christi transmitida amanhã? Sim, amanhã eu vou celebrar. Hoje eu não vou celebrar aqui, hoje não vai ter missa aqui na nossa capela, porque eu tenho missa em outro lugar, e amanhã eu vou celebrar às 9 horas na Catedral. Tem que acessar, né? Você pode se acompanhar pelo Facebook da Catedral, basta buscar lá, Pascom Catedral. E também pelo YouTube, Catedral de Petrópolis. E nós vamos estar compartilhando nas páginas da Diocese também. Então você vai ter tanto as páginas da Diocese quanto da Catedral para acompanhar. Isso. Então aqui, terminando, minha gente, porque eu peço perdão, porque né, a Nilza Ferreira disse para colocar na missa, eu vou celebrar, não agora, Nilza, mas depois Fernanda de Moraes Amaral, vou colocar o nome de Fernanda na missa, ela está no CTI do Unimed. A Luzia Pereira, sempre aqui amiga, né? Então estamos juntos, vamos colocar sua família também, Luzia. Almi Montes, eu recebi ontem uma empadinha lá, né? Umas empadinhas lá do Almi, ó, nota 10. Aí continue comprando, minha gente, lá nas Delícias do Almi, por favor, viu? Vamos ajudar em nosso irmão que está sempre presente. Então ontem a Almi me presenteou, né? Eu passando ali, fui levar Rogério ali e ele na volta encontrei com o Almi e ele me deu um presentinho para a Tânia de Nogueira também, né? Acho que é Tânia, que também está fazendo lá cestas de namorado. Isso. Vamos lá, minha gente. Olha, dá para o seu marido, para sua esposa. Só na live de ontem que tem um telefone dela lá. Isso, vamos lá, vamos presentear o marido, a esposa, os namorados aí, né? Com uma cesta lá da Tânia, de Nogueira, ok? Se não souber, telefona lá para a paróquia e vão dizer o número da Tânia. Neucimar Winter, Edna Regis, Maria Aparecida Vila Luz, Celina, Maria Silva, Manuela Nogueira, Ana Saldanha, Manuela Nogueira, que nunca tinha assistido, amei. Louvado seja Deus, muito obrigado, minha irmã, sempre bem-vinda, todos os dias, 9 horas da manhã. A Raquel Igor, que também tem um caderno com anotações. Eita, que o pessoal tá danado aí, olha. Marlene Souza, Raquel Igor, Marlene Souza outra vez, Nalva Ribeiro, bom dia, Nalva, Deus abençoe, minha irmã. A Marta Honório, Solange Araújo, muita gente boa. A Sandra Aparecida, chore. Eu devo ter dito uma bobagem, ela estava chorando aqui, rindo de rir, né? O Robson, a Luzia Pereira, Dom Gregório Cico, sem cigarro, firme na fé e com o meu caderno. Chaminé da Graça. Isso, Chaminé da Graça agora, né? Ela largou o cigarro e pegou um caderno para fazer as anotações. Joga duro, Luzia. Nossa Chaminé da Graça. Nossa Chaminé da Graça. Antes era Chaminé, não vou dizer o nome, agora é Chaminé da Graça, tá certo? Muito obrigado, minha irmã. E Edson, um abração para você. Cláudio Siqueira, Robson Armando Rodrigues, melhor parte do dia, muito obrigado, meu irmão. Um abração para você. Adriana Carreiro, hahaha.
A irmã Adriana me contou isso hoje, das suas palestras, inclusive que o estudo do livro do Gênesis, que o Senhor é muito bom. Olha, em breve vou dar um ensino sobre o livro do Gênesis para dizer, a gente veio do macaco, como é esse negócio de criação, isso é verdade, isso é mentira? E vamos estudar também o Apocalipse, mas vamos fazer isso à noite porque tem que ser mais tenebroso assim, não é? De noite para que vocês fiquem se tremendo em casa. Mas vamos fazer e tenho a certeza que vocês vão rir bastante. Depois da live todo mundo vai rezar o texto. Exatamente. A Marlene Souza, a Anitta Ferreira, alterei o nome para o pedido, mas continuo Anitta do Felipe. Ah, certo, que beleza. Agora, porque era Anitta Fio, né? Anitta do Fio, era do Felipe, muito bem. Ela mudou por causa da gente, tá vendo? Pegamos no pé da menina. Almerinda, Neide Cristina, Neuza Rome, é muita bem, né? Sou irmã de Fátima Argon, diga a Fátima que venha para o site, né? Também aqui para a nossa, né? Diga a Fátima que é um abraço. A Fátima é uma grande amiga. Passagem, a Fátima Argon escreveu um excelente livro sobre Princesa Isabel, o junto quê? com outro historiador. E que o prefácio é meu, viu, moço? Você esqueceu de dizer o isso. prefácio do agora. Viu que beleza? Li aquele livrão, minha gente. O livro deu essa gostura, quase enlouqueci, mas eu li. Robson Armando Rodrigues, né? E aqui é tanta gente, minha gente, eu vou pedir perdão, é muita gente, não dá pra... Jaqueline Paixão aqui, sempre presente. Um abraço em Rapunzel, né? É Júlia, que é a mina, que fica numa janela lá em cima, num lugar bonito, e ela joga as tranças assim. Joga as tranças, Rapunzel, né? Um abraço pra Márcia também, minha irmã. A Sônia, a Hilda, Charles Assis, minha gente, é muita gente. Miriam Ferreira, Maria de Lourdes, eu vou ter que parar, que pena. Maria Silva, kkkk, aguardemos o estudo, né? Rogério, eu vou trocar meu nome para Chaminé da Graça. A Lúcia e a Hebe, minha querida, vou terminar com a Hebe aqui. Hebe é uma grande amiga lá de Salvador, uma pessoa maravilhosa, né? Nos ajudou tanto, né? Realmente uma figura. Hebe, agora trabalhando lá na Igreja da Graça, né? Levantando aquele templo ali, né? Olha, um abraço bem grande para você, que Deus abençoe a sua irmã também, com quem você mora, abençoe o seu filho, os nossos amigos todos, muita coragem na caminhada e, se Deus quiser, amanhã às 9 horas nós estaremos juntos outra vez. Não? Amanhã vai estar na missa da catedral. Perdão, ainda bem que tem alguém para ajudar aqui. Obrigado, Rogério. Amanhã às 9 horas nós não teremos live, porque às 9 horas da manhã eu estarei celebrando missa na Catedral de Petrópolis, a missa de Corpus Christi, tá certo? Agora eu sou obrigado a comentar, né, Dom Gregório? Ainda bem que tem alguém para lembrar. Uma vez eu disse para o Dom Gregório, Dom Gregório, não seria melhor só o senhor ficar na frente da câmera e eu fico atrás? Só que ele virou para mim e falou assim, não sabe que todo apresentador tem um louro José do O meu louro José, olha. É verdade. Por isso que ele está aqui, coitado, né? É para fazer os comentários. É o meu louro José, né? A comparação não é muito boa. Ele leva a culpa de vez em quando. Minha gente, olha, nós estamos aí concluindo a nossa live. Perdão pelas brincadeiras, viu? Anotem só as reflexões do Dom Gregório, cadê? Né? Não, essas coisas não anotem não, pelo amor de Deus, porque senão... Se o Papa sabe, ó, vai me tirar daqui. Se o Papa ouvir as minhas lives, eles me transferem daqui rapidinho. Eu não quero ir embora não, né? Excomunga o que está no lado. Mas eu vou dizer que foi ele que me influenciou a fazer isso, tá certo? Então, olha, um abraço bem grande, né? Muita alegria. Nossa, que calor atrás da máscara. Nem fale assim, né? Minha gente, olha, eu não fiz... vermelho agora. Eu não fiz... Olha aqui, ó. A boca, o risão continuou o mesmo aqui atrás, ó. Vocês não podem ver, mas estamos sempre aí alegres, felizes, sabe? Vivendo essa grande alegria de estarmos juntos. O povo tá no rindo. Senhor. O povo tá rindo. Que Deus abençoe, muitas graças, viu? E vamos que estamos vencendo essa pandemia aí. Em breve estaremos todos juntos outra vez na nossa vida comum. Então que Deus abençoe. Vamos agora agradecer, né, o dia de hoje e já falamos tanto dos anjos. Vamos rezar a oração do anjo da guarda para concluir essa nossa live, ok? Vamos lá. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, guarda, governa, ilumina. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio. E abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até sexta-feira. Até sexta-feira, se Deus quiser. Tchau, tchau, pessoal. Um abraço. Vai desculpando.